E a gente começa mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre a importância do empresário, do empreendedor separar as contas da pessoa física da pessoa jurídica. Até porque a maioria dos micro e pequenos empreendedores que são administradores do próprio negócio não colocam em prática o princípio da entidade. E para falar sobre este tema, a gente fez questão de convidar o Rogério Olegário do Carmo, ele que é consultor financeiro, que está aqui hoje com a gente nos estúdios do canal Empreender. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao canal para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Muito obrigado, Bruno. Começa essa entrevista perguntando o que é que seria esse princípio da entidade. Ok, é o primeiro princípio da contabilidade. Ele determina que haja total distinção entre as contas da pessoa física, o empresário, das contas da pessoa jurídica. E as contas das pessoas jurídicas, mesmo do mesmo grupo empresarial, também não podem se misturar. Mesmo que o empresário tenha duas empresas, ele não pode misturar as contas da empresa A com as contas da empresa B. E nem ambas as contas com a sua conta pessoal. E isso acaba acontecendo, né, Rogério? Isso é muito comum, principalmente para quem é sócio único em uma empresa, né? Seja ela micro ou pequena empresa, acaba que esse sócio, ele mistura, né? Ele faz ali um aporte pessoal na conta da empresa e muitas das vezes também não informa isso para quem faz a contabilidade, no caso o contador, né? Perfeito, isso é mais comum do que a gente imagina. É uma dor entre os empresários, essa dificuldade em separar as contas da empresa e as suas contas pessoais. Não é responsabilidade do contador fazer, é responsabilidade do contador orientar. Mas quem tem que fazer essa distinção e essa separação é o empresário, que assina os contratos, que emite ou tem um boleto para receber ou tem um boleto para pagar. Ele que assina o cheque, quando paga sem cheque, ele que bota os dígitos lá das senhas, então o contador não tem responsabilidade sobre isso. Agora, também o contador pode exigir que se faça corretamente, mas aí dá trabalho para o contador, e muitas vezes o contador deixa as coisas acontecerem e no final do ano eles costumam fazer uma conta de chegada. Quanto faturou, quanto gastou, lucro é tal, e aí faz a tal distribuição de lucro no final do ano. Só que gera um problema para o próprio empresário, porque não houve uma contabilidade ao longo do ano. Então, se porventura ele tiver uma visita indesejada do INSS, por exemplo, perguntar assim, me mostre aqui o seu extrato bancário da PJ. Aí tem lá um pagamento que não tem um documento fiscal que justifique. Por exemplo, o empresário pagou a conta da escola do filho com o dinheiro da empresa. Aí apareceu lá na conta. Aquilo ali, o INSS vai interpretar como um prolabore. Só que não houve a justificativa legal para aquela saída, não houve o recolhimento do imposto relativo àquele dinheiro retirado, e aí vem a multa, que pode ser de 1 até 200 vezes o valor devido. E, de repente, o empresário está envolto num problema sério, porque não houve a devida contabilidade por conta disso. Rogério, você como especialista nessa gestão, nessa área financeira, quais são os principais erros que esses empresários, esses empreendedores apresentam quando procuram os seus serviços, quando pedem socorro, digamos assim? Na maioria das vezes eles estão endividados. E aí na pessoa física. Por que ele está endividado na pessoa física? Justamente porque ele tem dificuldades em gerenciar a pessoa jurídica. E aí ele faz uma conta contrária. Ao invés dele ter uma média de renda mensal que ele pode distribuir para si, para poder levar o dinheiro para casa, ele tem as despesas da casa e fala para a empresa, esse mês eu preciso de tanto. E aí saca a empresa. Então ele fica endividado, às vezes ele prejudica a própria empresa, porque ele tira da empresa um dinheiro que não é possível fazer. Então, o primeiro passo, define um prolabore. O
Prolabore na empresa. O Prolabore é uma retirada mensal, é um compromisso que a empresa tem com ele para que ele possa recolher o imposto, o INSS. Eu recomendo que o Prolabore seja de um salário mínimo, que é o mínimo necessário. E aí ele vai recolher INSS sobre um salário mínimo. Mas o empresário não consegue viver só com o salário mínimo. Como é que ele recebe mais dinheiro? Por meio da distribuição de lucro. A distribuição de lucro, se feita trimestralmente, ela é isenta de imposto. Até que haja mudanças com a nova lei aí da reforma tributária. Mas, por enquanto, é assim que está funcionando. Então, a distribuição de lucro feita trimestralmente, ela é isenta de imposto. Então, fica tranquilo para o empresário. Entretanto, nós raciocinamos com o dinheiro mensal. Como é que o empresário pode fazer? Aí é combinar com o contador pode fazer uma antecipação mensal dos lucros, se houver lucro, e fazer a consolidação trimestral. Então ele vai fazendo adiantamentos da distribuição de lucro e a cada 3 meses ele faz a consolidação e aí fica sem imposto. É uma manobra legal, podendo ser feita assim, e aí o empresário passa a ter 2 entradas. Precisa ter o Prolabore e a distribuição de lucro. E para cada distribuição de lucro, ela precisa ser combinada com o contador. E o contador deveria, nem todos fazem assim, emitir um documento, que é recibo de distribuição de lucro. O empresário só pode transferir da conta PJ para a conta pessoa física o equivalente àquele documento. Então, o documento vem o recibo de distribuição de salário, o recibo de salário, que é o Prolabore, um salário mínimo, e o recibo de distribuição de lucro. Eu tenho esses 2 documentos. Quando eu apresento esse documento ao empresário, você já viu esse documento aqui? A maioria diz que não, nunca vi, porque são poucos os contadores que fazem isso. Então é necessário sentar com um bom contador e, se for o caso, até trocar de contador, combinar tudo isso com ele. Agora, Rogério, para aquela empresa, para aquele empreendedor, micro, pequeno empreendedor, que já está todo endividado, que não conseguiu aplicar esse princípio da entidade dentro do seu ambiente de negócio, dá para se reorganizar? Como fazer? Eu sei que quanto mais endividado, pior, né? Mas é possível você contornar esse transtorno, essa situação? É possível, tá? E aí, o que eu recomendo? Que busque ajuda. O problema é que as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda. E de reconhecer o erro. E de reconhecer o erro também. Boa, bem lembrado. Aí, no pedido de ajuda, vai ter custo, porque nós os consultores, né, tanto os pessoais quanto os empresariais, nós não trabalhamos de graça. Mas o trabalho se paga rapidamente. Esse custo do aprender é um aprendizado permanente para o resto da vida. Então a pessoa aplica um pouquinho, investe um pouquinho em conhecimento, em ajuda, a pessoa aprende a fazer direito, tem um acompanhamento, começa a ver onde está pegando, o que está faltando na minha empresa. É o marketing que está pegando, é a venda, é a gestão. A gente identifica onde está pegando, atua onde está o problema, ajusta e ensina para fazer permanentemente. Às vezes precisa dos 2, precisa de um consultor empresarial para poder alinhar a empresa com mais eficiência e do pessoal para ajustar as contas de casa, porque se as contas de casa não estão bem, ele vai sangrar a empresa. Às vezes, se as contas da empresa não estão bem, ele vai diminuir o padrão de vida da família. E aí uma coisa vai desequilibrando a outra e daí a pouco está tudo um balaio de gato só. Então é importante aprender e fazer direito. Eu ainda tenho dificuldades ou eu estou ainda querendo aprender mais, estou muito básico, porque tem gente que abre as empresas um pouco assim no empirismo, né, na aventura. Tem o Sebrae aí que pode ajudar a um custo baixo, tem os cursos de treinamento, os treinamentos que o Sebrae promove, como por exemplo o Empretec,
vai, se matricula lá, investe um pouquinho em conhecimento, aprende. Às vezes fica até meio pesado, porque a vida do empresário demanda muito tempo, às vezes. Mas conhecimento ajuda muito. Falando um pouco mais, Rogério, desse Prolabore, você falou, citou em um salário mínimo, e também sobre a questão da distribuição de lucro. Como é que isso funciona na prática, essa distribuição de lucro? Porque, por exemplo, eu vou ter ali meus honorários, né, com um salário mínimo mensal, mas a minha empresa tem dado lucro, por exemplo. E aí, como é que eu devo fazer essa distribuição desse lucro? Claro, sempre com o acompanhamento de um profissional, de um consultor financeiro ou de um contador. Mas como fazê-lo na prática? Primeiro, fazer a gestão financeira diária, né? Não vá embora sem fechar o balanço do dia. Aí você vai saber se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Vai ter um dia que eu vou ter prejuízo, vai ter um dia que eu vou ter lucro, né? Porque eu tenho que contabilizar entradas e saídas. Na empresa não tem só entrada, eu tenho que pagar fornecedores, eu tenho que pagar prestadores de serviço, tenho que pagar o sócio majoritário, que é o governo, né? Tem os impostos. Então eu tenho saídas. Como que está o dia? Aí, fechando todo dia, no final do mês eu tenho o resultado. Receitas menos despesas. Se o resultado de receita menos despesas for positivo, eu tive lucro. Quanto de lucro? Aí, combina com o contador. Esse mês, conversando com o contador também vai saber disso. Aí, esse mês nós tivemos R$5.000 de lucro, R$10.000 de lucro. Vamos distribuir esse lucro ou vamos deixar alguma coisa em caixa? Vamos distribuir. Aí, combina com o contador emite a guia de distribuição de lucro, o recibo de distribuição de lucro, melhor dizendo, e aí você faz a transferência da conta pessoa jurídica para a conta da pessoa física, mediante essa combinação com o contador. Então, é importante fazer a gestão. Mas dá trabalho. Você pode fazer a gestão num caderno, se a empresa é pequenininha, se for o caso, contrata um programa de gestão, um CRM, para ajudar o empresário a ter mais tempo. E aí vai registrando boleto. Hoje você pode fazer tudo automaticamente, até as emissões de boletos, as emissões de notas fiscais. Tem programas, não tem um custo muito alto, que ajuda a fazer essa gestão. Mas o importante é que haja gestão, porque senão eu não consigo saber se eu estou trocando batata ou se eu realmente estou crescendo, né? É verdade, é como o Rogério está falando aqui, tá, gente? Para quem está aqui nos assistindo, para quem ligou o canal agora na telinha do canal Empreender, é a gestão. A gestão é fundamental em qualquer ambiente de negócio. Rogério, a gente só vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente segue falando aqui sobre a importância do empresário se atentar para essa questão financeira dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento. E para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial no canal Empreender, hoje falando sobre a importância do empresário, do empreendedor, saber separar bem aí as contas pessoais das contas da empresa. E a gente segue aqui conversando com o Rogério Olegário, ele que é consultor financeiro, especialista nessa área financeira. Rogério, você estava falando no bloco anterior justamente do empresário, do empreendedor, ele se atentar para uma boa gestão e essa divisão dos lucros, né? É fundamental para qualquer modelo de negócio, seja na área de serviços, de produtos, bar e restaurante, gastronomia, ou seja, o empreendedor, o empresário, ele precisa fazer bem essa divisão, né? Precisa. E a partir daí, estruturar bem também a sua vida financeira pessoal, né? Porque a partir dessa divisão, ele passa a ter uma receita mais ou menos definida, né, para poder gerir bem as suas finanças pessoais. Uma vez que se as finanças pessoais não estiverem bem geridas, vai impactar também na empresa, porque uma depende da outra, uma ajuda a outra. Se eu tenho as finanças pessoais bem geridas, eu posso deixar mais dinheiro na empresa, às vezes para investir em crescimento. Então, ao contrário, se eu estou com as finanças pessoais mal geridas, estou endividado, eu passo a tirar mais dinheiro da empresa e acabo impedindo o crescimento da empresa.
Então tem que prestar muita atenção, porque uma coisa depende da outra. E a grande dificuldade que eu vejo para isso no empresariado é a receita variável. Porque o empresário fica com o prolabore fixo, vamos lá, aquilo que nós combinamos, um salário mínimo e a distribuição de lucro. Só que tem meses, dependendo de cada setor, né, de serviço, fatura mais ou fatura menos, né? No caso dos prestadores de serviço, vamos falar aqui um psicólogo. Provavelmente em janeiro, que está todo mundo de férias, não tenha todo mundo presente, o faturamento é baixo. Por outro lado, o empresário de restaurantes que mora no interior ou no litoral, haverá diferenças, né? De um jeito ou de outro, a receita tem as suas sazonalidades. Cada um precisa entender qual é o seu mês melhor e o seu mês pior. Mas em função disso, ele pode fazer o quê? Tirar uma média no seu faturamento anual. Então, considera o ano inteiro. Como foi o ano passado todo? Aí ele vai pegar os meses bons e os meses de faturamento ruim. Tira a média e, em tese, essa média é o que ele vai levar para casa. Então, ele passa a ser, digamos, um assalariado do seu trabalho que tem uma renda variável. Mas o que acontece se eu receber mais do que a média? Aí eu levo para um fundo, eu vou chamar de fundo regulatório. Um fundo de renda fixa no seu banco, sem muita preocupação com a rentabilidade, que ele cobra a inflação. Tá? Porque esse dinheiro é pequeno, é um dinheiro para eu sacar naqueles meses em que eu receber menos do que a média. Ou seja, que eu faturar menos, que eu lucrar menos que a média. Então, digamos que a minha média anual seja de 10 mil. Esse mês o lucro foi de 12. Eu levo para casa 10 e ponho 2 na reserva regulatória. Daí a 2 meses eu recebo 9 de lucro. Daqueles 2 que eu botei na reserva regulatória, pego 1.000 completo, levo os 10 para casa. Aí eu regularizo a minha receita. Regularizo no sentido de botar ela regular, ou seja, com o mesmo valor. Não estou dizendo que a receita seja irregular, não é isso. Então, a receita variável passa a ter uma certa segurança de estar sempre recebendo o mesmo valor, sempre levando o mesmo valor para casa. Mas e se eu melhorar a receita? Como é que eu faço? Ou melhor, o lucro? Eu aumento a média. Então, de tempos em tempos, eu recalculo a média e verifico se a média subiu, se eu posso levar mais recursos para casa. Ou então, o contrário, eu posso descobrir também que a média baixou. E aí eu tenho que segurar a onda em casa e reajustar as contas de casa para não prejudicar a empresa. Isso dá um pouquinho de trabalho no início, mas depois que aprende, fica super tranquilo. Então, aprenda a fazer uma reserva regulatória para o seu negócio. Esse dinheiro não é seu, não é do empresário, da pessoa física, ele é da empresa. E ele vai servir para ajustar a sua receita, aquela que você vai levar para casa todo mês. Eu vou precisar de gente. Como é que vai ser essa gestão? Quanto eu tenho de responsabilidade diante desse funcionário? Quais são as implicações que isso pode trazer para o meu lucro, para o meu prejuízo? Preciso treinar o funcionário. Então é buscar conhecimento sobre essas questões. E o conhecimento está aí, precisa de um pouco de tempo para aprender. Se matricule lá no Sebrae, vai fazer um curso no Empretec, que eu falei no início, né? Ele às vezes até desestimula a gente a abrir a empresa, porque você vê que é tanta responsabilidade, é tanta cobrança por parte do governo, por parte da própria sociedade, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, quando é o caso, que às vezes eu posso ficar até meio desestimulado, mas insiste. Isso tem a ver mesmo comigo, quero fazer. E não faça porque acha que vai dar dinheiro. Isso aqui dá dinheiro. Às vezes eu tive um exemplo de abrir uma loja uma vez, uma loja de frios e laticínios, numa cidade do interior de São Paulo, e de repente era a única empresa do ramo na cidade, e daí a pouco apareceram 5. Mas por quê? Porque nós tivemos sucesso
e as pessoas falam, isso dá dinheiro. Acabou que depois de um tempo as outras 5 fecharam e nós continuamos firmes e fortes. Por quê? Não é porque dá dinheiro, é a gestão, é o trabalho bem feito. Então, tem a ver com você isso? Tem. Então, faça. Não tem? Pense 2 vezes. E não deixe de pedir ajuda se as coisas não estiverem bem. Às vezes as pessoas demoram demais para pedir ajuda e quando vão pedir ajuda, as coisas já estão muito complicadas para poder resolver. Isso, claro, né? Tudo isso, né, Rogério, sem deixar de lado a questão da reserva regulatória, né? Eu queria que você explicasse para a gente que conceito é esse. É um dinheiro para você regular a sua receita, a receita do empresário. Então, eu recebo X, eu faturo X, vamos lá, eu faturo 10 mil, tenho uma despesa de 5, tenho um lucro de 5. Aí todo mês o lucro é de 5, esse é o mundo ideal. Só que isso não acontece. Então vai ter um mês que o lucro vai ser 4, um mês o lucro vai ser 6. Aí como é que eu resolvo meu problema em casa? Porque esse lucro eu vou levar para casa. Ah, esse mês eu só recebi 4. Ah, esse mês eu recebi 6, que bom. Aí eu faço um orçamento para 6, mas no mês que eu recebo 4 de novo, o que vai acontecer? Vou ficar devendo. Não, então recebo 5, média 5, levo 5 para casa. Recebi 6, 6 vai para a reserva regulatória. Um vai para a reserva regulatória, desculpa. Aí no mês que eu recebi 4, pego um da reserva regulatória e ajusto e elevo a minha receita de casa para 5. Esse é um conceito que eu desenvolvi assim, quase que no empirismo, para poder ajudar esses empresários que têm renda muito variável. Aquele que em janeiro o público dele vai embora, mas ele fica feliz em maio quando tem o Dia das Mães. Aí depois desaparece a receita dele em julho, vem a receita boa em agosto, tem Dia dos Pais. E assim sucessivamente, com o Dia das Crianças. Então, como é que eu vou resolver isso? Aí eu falei, bom, média, recebeu acima da média, leva o dinheiro lá para essa reserva regulatória. Tirou, recebeu a média mais baixa esse mês, o lucro foi mais baixo do que a média completa. Esse dinheiro tem que ficar na empresa, não é para distribuir para o empresário. Então, eu acho que é uma solução assim, prática e eficiente, sem muita complexidade, para poder ajudar o empresário a ter uma receita mais estável, digamos assim. É isso, né, Rogério? A receita de sucesso, a dica de ouro é se planejar, é se capacitar, é se preparar financeiramente, fazer um plano de negócio para que o empreendedor ele comece da forma correta, né, sem cometer os mesmos erros que muitos empreendedores fazem quando iniciam um próprio negócio, né? Exatamente. E a responsabilidade de fazer bem feito é do empresário, tá? Não é do contador, como muita gente fala. Já escutei várias vezes, isso aí é responsabilidade do meu contador. Não, é responsabilidade sua. Cabe você a fazer, o contador só te orienta. Perfeito. Rogério Olegário do Carmo, especialista em gestão financeira. Quero aqui agradecer sua participação conosco no Canal Empreender, nessa entrevista especial. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.